Então, muito boa noite, queridos amigos do Literachu. Eu sou o Rodrigo Araújo, eu não esqueci de me apresentar dessa vez. E estamos aqui para mais um episódio do Conhecendo os Literachu, que é o nosso quadro de entrevistas, para conhecer de forma mais aprofundada os nossos autores do coletivo. E hoje eu estou aqui com meu querido amigo CH Blacksmith, também conhecido como Alan. Se apresente, por favor. Opa, eu sou o Alan, uso o meu pseudônimo CH Blacksmith, que eu produzo os livros em casa. Carinhosamente, por alguns leitores, conhecido por Xi Blacksmith, o Xi Blaquinho. Chá Blacksmith. E é isso, sou de Recife, moro em São Paulo hoje, Guarulhos, embora. O CH Blacksmith é porque o seu nome é Carlos Alan Ferreira, não é isso? Isso mesmo. E aí você pegou Ferreira, tipo de ferreiro, de produzir, e colocou pro inglês, que é Blacksmith, porque você mesmo que produz os livros, além de escrever, né? Exatamente. Teve um outro motivo também, há um tempão atrás, Hum, que foi quando eu comecei a escrever, né? A primeira vez que eu escrevi um livro completo, acho que eu tinha 16 anos, 17. E aí eu fui em algumas editoras lá em Recife, Barra Gráfica, né? E eu recebia muito várias frases assim como falta de incentivo mesmo, às vezes até desencorajando a minha escrita, porque eu estava escrevendo na época fantasia. E depois uhum. de um tempo eu acabei conhecendo, outras pessoas, né, que estavam mais dentro da área da literatura, e via muito um preconceito com a literatura nacional. Então quando eu escolhi esse nome, eu acho que lá em 2018, 2017, sei lá, eu tinha a pretensão de usar um pseudônimo que remetesse a um livro, não nacional, mas aí eu ia entrar na casa do cara que queria o livro internacional como infiltrado, sabe, trazendo a Sim. brasilidade do negócio. Hoje, você, já entrando nesse assunto, depois a gente volta. Você sente essa necessidade? Porque eu vejo que você é confortável com o seu pseudônimo, né? Tanto que se não fosse, você não usaria ele. Mas hoje você sente essa necessidade de não deixar tão claro pelo seu nome que você é um cara brasileiro? Você acha que isso atrapalha, ajuda no marketing? Você acha que isso mudou com o tempo? Hoje eu acho que não tem mais necessidade, eu acho que o pessoal tá aderindo muito à literatura nacional de jeito bem melhor, mas eu já me acostumei, gostei bastante do conceito, da arte, do jeito que ele é escrito nas capas, e eu prefiro manter assim. Uhum. É estiloso, né? Gostei. Mas esse negócio do viralatismo nosso, né? Essa coisa do povo colonizado que tem ranço da própria arte e prioriza a arte de fora, ainda é muito uma realidade, a gente sente isso, mas é uma coisa que anda diminuindo com os anos, né? Eu acho que no nosso meio da literatura independente, a gente está sentindo isso dia após dia diminuindo, né? O que é uma coisa bem legal. Isso mesmo. Inclusive na Bienal de São Paulo, né, a última, eu presenciei algumas pessoas na fila de algumas editoras, conversando, né, entre amigos e tal. E às vezes eu observo muito o jeito que as pessoas se relacionam e entendem o que elas estão vivenciando ali, né. E aí o pessoal tinha uma galera ainda com bastante preconceito, tanto com literatura nacional, às vezes com literatura de bolso, livro de bolso. Eu vi o pessoal na Uhum. fila da LPM: "Odeio livro de bolso", comprando com um amigo e tal. E ainda tem um pouco disso ainda, mas mudou muito mesmo. Eu fico até espantado às vezes com a quantidade de gente que gosta bastante do conceito de que, da identificação do livro com o ambiente que a gente vive hoje, né, no Brasil em si. Uhum. E é uma mudança que eu diria, pelo menos na minha percepção, do que eu senti recente. Porque eu entrei na editora que ia publicar meu livro pela primeira vez em 2022, e que agora são 4 anos atrás, né? E eu já sentia mais dessa resistência ao nacional, ao independente contemporâneo, né? Porque o público tem uma relação diferente com Machado de Assis, com Jorge Amado. Jorge Amado, que nem é tão antigo assim, né? Mas algo um pouco mais distante, tinha uma relação diferente com aquilo que era mais próximo, tipo, o autor que ele conhece no evento e tal.
do que tem agora. Então eu acho que tem motivos para isso, né? Políticos, que no mundo todo, né? Que estão fazendo essa mudança que eu acho bem positiva. Então é legal começar com esse tom. Mas, Alan, se apresente para o nosso público, para a galera que não te conhece, você falou do seu nome, de onde você veio e tal, mas como autor, quem é você como autor e quais que são as suas origens como artista? Como que você começou a se interessar por literatura? Como você começou a escrever? Tinha um apoio inicial? Como que foi tudo isso? Então, acho que eu comecei a me interessar de fato, acho que eu tenho uns 7, 8 anos de idade, quando eu estudava na escola da prefeitura do Recife, e lá eu ganhei um livrinho que era como uma peça de teatro, era bem curtinho, que chamava Pluft e o Fantasminha. E aí eu li aquilo ali e fiquei encantado com o jeito que tudo se relacionava. Lá dentro da história tinha poesias que o pessoal diziam que eles estavam cantando, então eu ficava imaginando as melodias, então foi uma experiência bem marcante. E aí logo em seguida, até então eu ainda não tinha essa vontade de criar nada, né, de escrever nada. Só que aí, no ano seguinte, eu ganhei um outro livro que era o Meus Primeiros Contos. Aí lá tinha 2 histórias que também me marcou bastante. Eu acho que essas foram as culpadas por eu começar a escrever. Que foi o Num Pacato Vilarejo, da Hebe Coimbra, que conta a história de um vilarejo que o pessoal fazia tudo igual, e aí uma bela noite o cara do armazém, ele via alguma coisa e ficava, preocupado com aquilo que ele via, e durante o dia ele começava a entregar coisas erradas para o pessoal que ia comprar sempre a mesma coisa. Aí, por conta disso, acabava, ele acabou mudando a vida de todo mundo, porque a moça que foi comprar açúcar, que ela era doceira, há várias gerações na família, ela recebeu sal e acabou fazendo um bolinho de bacalhau, alguma coisa assim salgada, e o pessoal adorou, então eles foram mudando, ele foi mudando a vida do pessoal com essa confusão que ele teve, mas a estrutura que ela montou para contar isso era tudo rimada em poesia, né. Então isso aí para mim me encantou de um jeito que não consegui tirar mais da cabeça. E a outra era Zoiudo, o monstrinho que bebia colírio. Acho que Bom demais. desde de ler esse título aí, eu passei a inclusive, acho que por conta disso, sempre que eu vou escrever um livro novo, eu primeiro faço o título e depois eu escrevo a história. Uhum, uhum. E aí Você comentou isso comigo esses dias, inclusive. isso. E aí eu comecei a ter esse interesse, né, pela escrita, só que eu acho que com 10, 12 anos, eu sentia que eu tinha uma certa, facilidade em colocar o sentimentalismo no papel mesmo, só que por conta disso eu ficava envergonhado, então eu nem mostrava a redação, nenhum tipo de texto na escola, acabava tirando zero mesmo, porque ficava envergonhado. Até que acho que com uns 15 anos de idade uma professora insistiu, e eu acabei entregando a ela uma história que eu tinha que era O 12º Filho da Mãe. Acho que eu comentei também com você isso no último evento. Aham, aham. Que era uma comédia super interessante. Aí depois ela elogiou bastante, trouxe várias considerações e isso deu uma mudada, bem considerável na minha autoestima enquanto escritor, né. Mas ainda assim eu não me entendi como escritor, só fui melhorar nisso quando conheci a minha atual esposa, com 16 anos mais ou menos, e a gente começou a escrever um livro de fantasia, aí eu passei a sentir que essa necessidade que eu tinha de me comunicar com o papel, né, que era basicamente isso, era muito maior do que isso, eu podia levar isso para outros níveis. Deixa, antes da gente passar dessa fase da sua vida, vamos dar uns passos para trás. Você falou de você e da sua esposa, porque a sua esposa também ela é protagonista na história como escritor também, né? Ela é muito te influenciou desde o comecinho, né? Então eu queria saber tanto de você quanto dela, como que era em casa, o apoio, a influência. Você você falou dos primeiros livros, né? Que Uhum. você leu e te apaixonou, assim. Mas tinha livros em casa? Como que você arrumou? Quem que te deu aqueles livros? Como é que era o apoio no começo?
Em casa a gente não tinha, na verdade, eu tinha mais uma base religiosa em casa, né, então o livro que a gente tinha era a Bíblia, mas eu recebi da escola mesmo, incentivo da escola, acho que na minha terceira série do ensino fundamental e na quarta série, um pouquinho antes também, não me lembro exatamente, mas acho que partiu principalmente da escola. E eu tenho uma avó, ela faleceu agora em 2023, se não me engano, ou 2024. Ela guardava muitos livros e ela tinha o orgulho de ter sido uma pessoa que escrevia muita poesia quando ela era adolescente. Então ela tinha vários cadernos, várias coisas que ela escrevia, e ela tinha a ideia de cantar em algum momento aquilo lá. E aí depois que ela me viu lendo esses livros, aí ela passou a me mostrar. Depois ela me deu um livro, se não me engano era O Grande Otelo, alguma coisa assim, que eu nem li porque estava com muita poeira e traça, e eu ficava espirrando, acabei não lendo. Mas houve um incentivo nessa parte. Ela tinha bastante livro, só que ela guardava, tipo, ela tinha uma barraquinha, no quintal de casa, e ela guardava tudo lá em várias sacolas de plástico, não tirava, não tinha biblioteca nem nada, era bem difícil acesso. Aí é isso. Passei a ter, acho que, acesso a livro mesmo, além desses 2, depois que eu fui para uma escola próxima à minha casa, que é a Escola Jarbas Pernambucano, que eles tinham uma biblioteca. Tinha um amigo que a mãe dele era professora de história e diretora de escola e tudo mais, e ela tinha o costume de, acho que todo mês ela ia na livraria. Caramba, esqueci o nome da livraria, uma livraria grande aí que o pessoal ia bastante lá no Recife, mas acho que já fechou. Ela ia nessa livraria, ela comprava livros para os filhos e pedia que eles escolhessem uma, mas eles não tinham a opção de não escolher, entendeu. Então ela levava esses livros, eu acabava vendo como eles estavam interagindo com eles, e fui aderindo um pouco também, voltando a vontade de ler, né, porque depois dos 2 pequenininhos que eu tive, não tive muito acesso, aí na adolescência retomou por conta desse ambiente. Olha aí, professores, hein? O nível que chega da influência, né, cara? Mas e a sua esposa? Você falou que você começou, né, com 16 anos, você conheceu ela, já influenciou bastante. Ela teve um ambiente familiar mais literário ou não? Ela achou isso sozinha também? Ela achou sozinha também, mas, assim, inclusive meu sogro, ele era analfabeto até eu terminar fazer a faculdade de letras e ensinar ele, né. Mas ela não teve acesso a livro, assim, dentro de casa. Ela participava de alguns projetos sociais que tinham na comunidade, e lá eles tinham um projeto chamado Balde Leitura. E como ela era muito eloquente, tinha uma facilidade de se apresentar em teatro, esse tipo de coisa, o pessoal chamava sempre ela para fazer parte de algum tipo de liderança, ou apresentação, ou aula para as crianças. Aí ela foi tendo acesso e tendo que ler para as crianças, e foi pegando gosto com isso. Eu achei uma parte interessante dessa sua história, Alan, que é o que você falou da sua avó. Outro assunto, assim, a gente vai entrar em vários assuntos que a gente já conversou pessoalmente, porque a gente está em evento o tempo todo e a gente conversa sobre tudo, mas é pro público saber, né? Tá bom. Deixa eu te perguntar, com base nisso que você falou da sua avó, você acredita que o talento, e não sei se talento é a palavra certa, mas a inclinação para arte, para escrita e etc., ela tem um componente genético? Então, eu acho que, ela na verdade, no caso dessa minha avó, ela é a madrasta do meu pai, então não tem uma ligação direta, Ah, sanguínea, né. entendi. Mas o meu avô, que no caso é o pai de fato do meu pai, pai Uhum. biológico, né, ele tinha uma veia muito de construir coisas, sabe. Ele tinha empresa, ele criava, ele fazia arte com serigrafia e montava. Ele tinha uma empresa de capinhas de selim de bicicleta, na época. Ele foi bem famoso fazendo isso no Nordeste. E talvez esse meu lado de empreender, de construir as coisas, de, sei lá, ao invés de ir pra uma gráfica, montar a minha,
Isso aí veio, Uhum. com certeza veio dele, né. Inclusive já teve algumas situações de meu pai ver eu brigando contra o CLT no meu conceito de eu preciso fazer alguma coisa pra mim, e ele se emocionar porque ele viu como se fosse o pai dele agindo, né. Então talvez esse lado aí tenha uma ligação. Legal. É o de criação, né, cara? Da É. criatividade como um todo. Eu sinto isso um pouco também, porque não tinha, até onde eu sei, escritores na minha família, mas sempre teve muito artista. Tipo, meu pai é músico, sabe? Então, sempre teve uma conexão com arte de forma geral, na música, no cinema. Então, eu acho que isso tem um. Eu suspeito que tem um componente genético forte. Mas o cultural acaba sendo mais forte ainda, né? O que você absorve ao longo da vida e de onde você vem e tudo mais, acaba sendo mais predominante, né? E tá, e aí a partir dos 16, você começou a escrever, mas você só foi publicar um livro mesmo muitos anos depois, né? Como é que foi esse caminho até chegar no em ter um livro de fato? Então, a gente começou com 16, né, basicamente influenciado por Percy Jackson, Rick Riordan, e a gente escreveu o livro de fantasia, pra gente fazia o maior sentido, era uma maravilha. Só que pela falta de incentivo, do ambiente, eu não tinha opções de gráfica, não tinha opções de, editoras ou ninguém que fizesse revisão direto. Tive uma professora de português, uma segunda professora de português que ajudou bastante nisso, porque ela se disponibilizou para ler o livro, ela quis saber como que a gente estava fazendo, quais eram os objetivos e tudo mais. Foi muito bacana para entender que dava para fazer sim, que era o que a gente estava fazendo, fazia sentido. Só que como a gente era muito humilde, tinha, várias dificuldades financeiras, a gente não conseguia chegar numa gráfica, por exemplo, se lançar independente ou encontrar de fato alguma editora que fizesse sentido, né, porque, na época eles não aceitavam original, assim, de qualquer jeito, né, ou era alguma indicação direta ou tinha que ser muito famoso para receber algum tipo de convite, mas por conta disso eu achei que, eu ia levar isso apenas como hobby. Porém, depois de um tempo, eu vi, acho que quando eu tinha uns 17 anos, 18 anos, eu vi uma entrevista do André Bianco no Jô Soares, em que ele falava que ele pegou o dinheiro dele da rescisão lá contratual do trabalho quando ele foi demitido, e ele publicou, gastou tudo na primeira versão do livro Os Sete, e aí colocou a cara de um amigo na capa, como se fosse um vampiro e tal, e ele mesmo foi entregar nas livrarias. E com um mês ele conseguiu ver que o resultado era bem satisfatório e daí em diante ele conseguiu estourar, né. Quando eu vi isso eu pensei: "Putz, preciso fazer isso". E aí eu montei meio que um planejamento, assim, com a minha esposa, a gente meio que foi se conversando ao longo dos anos para fazer com que esse tipo de trabalho fosse o nosso trabalho principal. Mas para isso a gente precisava vencer a pobreza, a gente precisava ter uma formação acadêmica e manter, a questão financeira bem estruturada, né, porque a gente precisava ter essa garantia, já que, era a gente que tinha que cuidar das nossas vidas, né. Acho que quando a gente saiu de casa a gente tinha 18 anos, quando a gente casou de fato e foi morar de aluguel. Então, passei um período enorme só escrevendo por vontade mesmo, porque eu precisava, então escrevia contos, escrevia crônicas, até que chegou acho que 2013, 2014, acho que foi o período entre, eu tô comentando assim, né, 2018 foi quando eu fui morar de aluguel, então entre Uhum. 2010 até 2014 mais ou menos eu fiquei só escrevendo por só o que vinha na cabeça mesmo, mas eu ainda tinha, estava estudando sobre como que eu desvinculava a minha escrita do conceito prolixo que eu tinha. Quando eu escrevia ficava muito prolixo, eu achava que ficava difícil o entendimento, e aí eu fui estudando, fui escrevendo
outros textos para tentar melhorar esse tipo de coisa, até que eu cheguei num ponto em que eu entendi de fato o que é que eu escrevi, o que eu gostava de escrever, que foi quando eu escrevi o Andarilho Clemente em 2016. Ou melhor, acho que eu escrevi entre 2015 e 2016, não me lembro exatamente. Mas 2016 foi o ano que eu publiquei. E aí lá, quando eu escrevi o Andarilho Clemente, que eu senti toda aquela carga emocional que o pessoal geralmente sente quando lê, eu senti enquanto escrevia, aí foi que eu entendi exatamente aonde que minha escrita estava, né? Onde que a minha voz de autor, vamos dizer assim, fazia sentido. E aí em 2016 eu pensei, pô, preciso girar a chave e vamos ver como é que funciona. Pesquisei bastante, encontrei pessoas que fizeram revisões dos meus livros, só que novamente esbarrava sempre no quesito dinheiro, né? Eu não tinha dinheiro para, sei lá, aceitar o contrato que a Novo Século passou para mim, porque era sempre um contrato que era vamos dizer assim, era tipo uma permuta muito injusta, sabe? Eles cobravam o valor de 1000 livros, fingindo que eu estava comprando 500. E aí, se eu fizesse os cálculos, se eu comparasse com as outras gráficas, se eu comparasse com qualquer coisa, isso ficava completamente inviável. Eu também não tinha dinheiro nem para arcar com o perigo aí de gastar o dinheiro à toa, né. Então ficou só Uhum. nessa, foram 3 editores, foram 4 editores que aceitaram o Andarilho, quando eu enviei o original, né. Mas, novamente sempre com aquele discurso de que como eu não sou conhecido, então eles não iam fazer uma publicação tradicional, eu precisava comprar metade da tiragem, se a tiragem fosse de 500 eu pagava 250, sendo que o preço parecia sempre muito superfaturado, sabe. Eu lembro que em 2016, o contrato teve uma a Chiado Editora, se eu não me engano, eles queriam me cobrar R$ 28 pelo livro, sendo que hoje, se a gente for fazer em qualquer outra gráfica, o meu livro com 212 páginas na época, tamanho A5, ia sair muito mais barato do que isso, né. Então, foi assim. Isso nesse tempo todo, você escrevendo, a sua esposa escrevendo também, né? Isso, ela deu uma pausa por um bom tempo, ela escrevia pouca coisa, porque chegou um tempo que ela passou porque a gente teve filho, né, e aí ela Uhum. teve que se adaptar ao fato de ser mãe, a retomar a identidade dela como pessoa, né, fora do conceito da maternidade, né, que é um pouco pesado, né, esse conceito assim, e aí ela teve que parar um pouco de escrever e foi voltando aos poucos nos últimos anos, mas Mãe de três, inclusive, né? mãe de 3 inclusive, Aí eu sempre tive que montar todo um esquema confortável para que o pessoal para que todo mundo conseguisse viver bem e ela tivesse esse espaço para escrever, né. Aí chega nesse ponto, você publica o Andarilho Clemente como a gente conhece hoje, já independente, você já começou com essa coisa louca que você tem hoje de ter a própria gráfica em casa ou teve um outro processo antes? Para ter o livro que a gente tem hoje. Então, meu primeiro emprego, com 18 anos inclusive, foi numa gráfica que eles faziam sacola de papel. E lá eu aprendi, a mexer com resma de papel grande, aprendi a de fato manusear o papel numa guilhotina e fazer esse processo mais demorado. Aprendi a mexer em máquina de vinho, que esse tipo de coisa. E lá quando eu saí daquela empresa, eu já tinha uma ideia de que era possível sim eu transformar isso aí nos meus livros, entendeu? Fazer o meu. Só que, custo de máquina, primeiro que eu não tinha nem acesso à informação de quais máquinas eu precisava para fazer isso. Se eu chegasse quando eu chegava numa editora, numa gráfica e tentava conversar com o pessoal, eles eram muito restritos, né. Parecia que eles estavam com medo de criar um concorrente. E aí, tinha sempre meio que um afastamento, né, eles faziam uma amizade até o momento que eu começava a perguntar de máquina, depois disso ninguém me respondia mais. Isso aconteceu, tipo, uns 5, 6, 7 gráficas e editoras que eu achei, tanto lá em Recife, Olinda, quanto aqui em São Paulo. Inclusive teve uma gráfica antes de eu montar a minha, acho que em 2022 por aí,
Eu fui pessoalmente lá, conheci o pessoal, gostei bastante, tava com dinheiro para fazer a tiragem, só que eu fiz uma pergunta pro cara, assim, perguntei eh, se ele emitia a nota para CPF ou CNPJ. Aí ele entendeu que eu já não tinha dinheiro e nunca mais me respondeu. Aí eu fiquei tentando fazer de novo. A galera ficava dando umas mensagens assim meio que enviesadas, assim, tentando me jogar de lado, sabe, tal. Aí eu sentia Uhum. a comunicação, eu digo: "Beleza, então agora é minha vez, vou fazer a minha". Já que ninguém me ensinava porra nenhuma, eu fui lá na internet, pesquisei pra caramba, saí tentando descobrir quais eram os nomes das máquinas, né, que eu conhecia a máquina de Vinci e a guilhotina, não conhecia, qual era a impressora correta, quais tintas, como que eu ia fazer para que tipo de cola eu usava, como que eu ia fazer para comprar uma máquina que fizesse a encadernação específica de livro, sabe. Então eu fui aprendendo aos poucos e meti a cara mesmo e gastei o dinheiro todo, errei pra Muito caramba, foda. perdi material, foi complexo. Eu acho muito foda essa parte da história da sua vida, cara, porque eu sou muito fã. Eu sou seu fã como escritor também, porque eu gosto do Andarilho Clemente e tal, mas eu sou muito seu fã como, tipo, o artista no lado mais técnico da coisa. Tipo, você é muito self-made man, sabe? Tipo, essa coisa de você. É quase uma cena de filme de biografia, esse negócio de. Ah, quando você era mais novo, você trabalhou na gráfica. Eu imagino, tipo, o público assistindo a biografia no cinema, sabe? Tipo, olha aí, foi nesse ponto que o Blacksmith aprendeu a fazer o livro, sabe? É muito uma história de superação mesmo, né, cara? Você viu o cenário como que tava, como as editoras eram abusivas, como era tudo muito injusto, você foi lá e fez você mesmo. Eu acho muito absurdo, assim. Tanto que a gente vê essa reação das pessoas quando a gente vai nos eventos. Um dos pontos que chama muita atenção é quando você fala que você faz os livros em casa, né? Que era algo que antes você nem fazia questão de comentar e eventualmente você percebeu que era um chamativo muito grande, né? Isso. Isso aí eu devo a Raquel, que é uma autora aqui do Literature também, que a gente foi num evento Uhum. lá em Curitiba, e ela me viu fazendo a apresentação, ela disse: "Por que você não fala que você faz os livros em casa?" Putz, boa pergunta, não sei. E aí eu Sim. comecei a falar e o resultado foi 3 vezes melhor, né, ou mais. Eu acho que quando a gente está acostumado, e eu acho que isso vale para todos nós, assim, como artista, que quando a gente está acostumado com o nosso processo, com as coisas que a gente já conquistou, a gente meio que esquece o quanto que elas são impressionantes para a galera de fora. Tipo, hoje em dia a gente fala, ah, lançou mais um livro? Como é que tá o livro? Eles falam, ah, escrevi mais um, tá? Tipo, a gente já, não sei nem se banalizou, mas a gente se habituou a certas habilidades que a gente tem, que a gente desenvolveu, mas a gente tem que lembrar que muitas das coisas que a gente faz é incrível, assim, o fato de você ter uma gráfica em casa e você mesmo fisicamente produz o seu produto, os seus livros, é uma coisa de muito mérito, uma coisa muito incrível, sabe? E as pessoas realmente precisam saber disso, porque quando elas pegarem o livro, principalmente quando elas verem o quanto que os livros são baratos, porque os seus livros, tudo bem, são de bolso, né? Então isso possibilita eles serem um pouco mais baratos. Mas quando a pessoa vê o preço e vê que você mesmo que fez, eu acho que dá uma valorizada muito maior, sabe? Sim, sim. Isso é muito bacana, porque quando eu tenho esse apego emocional aí por livro de bolso, acho que eu pulei essa parte, porque quando eu era adolescente lá, né, que eu não tinha, assim, muito acesso a livro, eu tinha um amigo que ele tinha feito um curso técnico lá de manutenção de computadores, só que eu não sabia muito fazer isso, então o que é que eu fazia? Eu procurava cliente para ele na vizinhança, aí levava ele lá, ele consertava e a gente dividia o valor. Então toda vez que ele ia consertar um computador, alguma coisa, eu estava lá tentando aprender o que ele estava fazendo, né. Uhum. E nessas idas aí de manutenção de computadores, eu conseguia um dinheirinho, e aí um dia eu fui num supermercado e tinha uma estante da LPM.
e só do livro de bolso. Aí eu comprei 2 livros de bolso, e aqueles ali foram os meus primeiros livros da vida, assim, tipo, que eu comprei, que eu adquiri, que eu tive vontade de olhar e levar pela capa, que eu lembro que na época eu nem lia a sinopse, só fiquei animado com o fato de eu estar comprando o livro, né. E aí eu fiquei apegado a livro de bolso e pensei: "Putz, quando eu montar, a minha gráfica, eu vou fazer livro de bolso". Mas aí o pessoal, ficava meio, né: "Não gosto de livro de bolsa", aí fulano de tal: "Não gosto de livro de bolsa", eu dizia: Não gosto de livro de bolsa, é super prático". E aí eu fui primeira versão que eu fiz em casa foi livro A5, né, grandão. Aí eu estava Uhum. fazendo livro A5 e tal, só que ficava aquela agonia, aquele negócio, eu disse: "Eu preciso pelo menos testar como que ficaria no livro de bolso". Aí eu peguei um dia, gastei uma porrada de material, montei as máquinas e fiz tudo baseado nesse formato que eu queria, né. Era livro de bolso, só que um bolso A6, né, que era um pouco menor do que o da LPM, que são compridos e, dependendo do bolso, eles ficam até pra fora do bolso. E o meu eu queria que fosse de bolso de verdade. E aí quando eu O seu montei livro a ele cabe em qualquer bolso, né? testado. Quando eu montei o livro de bolso, eu "Putz, vou testar agora". Aí eu peguei o livro A5 e o livro de bolso, e eu saí pela rua aqui perto de casa e fui oferecendo para o pessoal do supermercado, pessoal que aparecia na rua, né. E sempre que eu apresentava o livro A5, todo mundo olhava: que legal". Aí quando eu mostrava: "Tem essa versão aqui de bolso", aí eles tinham uma reação completamente diferente, mais satisfatória. Aí ignoravam o A5 e pegavam o de bolso na mão para poder ver. Eu digo: "Putz, é de bolso, não tem outro jeito, vou fazer só de bolso agora". Eu acho legal porque isso é uma coisa que eu sinto muito bacana quando a gente vai nos eventos. Tipo, a gente já foi em evento com várias combinações de pessoas aqui do grupo, mas geralmente tem o grupinho de São Paulo, né, que a gente vai na maioria dos eventos, e cada um tem uma estética muito diferente, né? Os meus livros são diferentes dos livros do Bruno, que são diferentes dos seus, e os seus livros, eles são muito os livros C.H. Blacksmith, sabe? Tipo, eles têm o lance de você mesmo fazer é ainda mais chamativo porque eles têm um formato diferente. Então, eu imagino que a galera que é muito seu fã, que eventualmente vai te seguir ao longo dos anos, eles vão ter uma coleçãozinha dos seus livros e eles vão se destacar de todos os outros livros da livraria da pessoa, né? Porque eles são de bolso, eles têm uma estética muito própria. Então tem a arte fora do texto, que também é muito única, né? Eu acho muito foda. Vamos então falar de algumas das obras em específico, Alan. Eu sei que eu já vi você falando, porque às vezes uma das coisas que às vezes o pessoal chega, né, que você tem uma variedade de livros, de gêneros diferentes, inclusive, a pessoa às vezes pergunta qual que é seu favorito, né? E o seu favorito até hoje ainda é o Andarilho, né? Ainda é o Andarilha, infelizmente. Foi o que eu mais senti, sabe, a dor de estar escrevendo de fato. Uhum. Então apresenta pra gente a história do Andarilho Clemente, e da sequência dele também, porque é uma duologia. Apresenta para o público e explica também por que ele é o seu favorito até hoje. Então vamos lá. Vou falar por que ele é o favorito primeiro, porque aí já emenda o conceito, né. Quando eu escrevi ele, eu estava numa época bem deprimida, assim, tipo, a gente estava testando coisas novas, estava trabalhando eu tinha montado uma agência de marketing digital minha lá em Recife, com especialidade em produção de site, né, e a gente tinha uma pretensão de ter, como é que se diz, o desenvolvimento de tudo com um formato diferente, inclusive esse era o nosso slogan, quando você falou, eu acabei de lembrar. Era tipo nuvem agência, e tinha um formato diferente. Porque, ao invés de a gente fazer com todas as ferramentas que tinham disponíveis, a gente criou a nossa própria e ia montando os sites baseado nela, né. Então a gente conseguia entregar enquanto o site do concorrente, abria em 5 segundos ou 4 segundos e meio, o nosso abria instantaneamente. Então a gente já tinha esse conceito de construir as coisas antes, né. Mas nessa época as coisas não estavam dando muito certo, eu estava empacando em muita, como é que eu posso explicar? Em muita coisa ilegal, sabe. As pessoas elas queriam
pessoas que estavam trazendo trabalho, os que queriam contato, que queriam fazer alguma coisa, eles estavam fazendo muita coisa ilegal. Ou pelo menos queriam que eu fizesse parte de coisas ilegais, sabe. Por exemplo, eh, nessa época tiveram ONGs que cobravam valores superfaturados a voluntários, na verdade eu tinha conseguido parcerias gratuitas para eles tinha, empresas que vendiam produtos específicos que queriam que eu colocasse endereços falsos, como se eles tivessem lojas em outros lugares para vender online. Tinha, sei lá, tinha uma porrada de Que eu coisa. pare. Teve até um cara, acho que a gota d'água foi esse cara. Eu costumo brincar que a cada 10 clientes que a gente tinha, 11 queriam fazer alguma coisa ilegal. Teve um cara que ele convidou a gente para fazer parte de um trabalho com a Associação Brasileira de Clube de Melhor Idade, lá de Recife, que era o pessoal de turismo fazia, várias, viagens com os idosos e brincadeiras e tal, ou da melhor idade, né, que chamam na verdade. E aí, a gente ia fazer um aplicativo, alguma coisa que ajudassem os idosos a se adaptarem a esse ambiente digital, e pudessem agendar, contratar comprar viagens e comprar estadias em hotéis, esse tipo de coisa, de uma forma muito mais Hum, prática e tendo o foco neles como usuário, né, e não em outras pessoas mais jovens e já acostumadas com tecnologia. E aí a gente achou o máximo esse trabalho e tal, a gente foi lá. Aí ele queria que a gente trabalhasse dentro do escritório que ele tinha, ele dizia que era enorme, tinha mais de 1 hectare, não sei o que lá, e quando a gente chegou lá o escritório não tinha nem teto, estava cheio de cocô de pombo, sabe, a Caralho. loucura. Ele vendia ele vendia voucher falso, pra a pessoa comprava um voucher dele, tipo assim, ele vendia uma cartela de voucher, de voucher físico mesmo, imprimia um cartãozinho. E aí um vendedor ia lá, gastava 5.000 e saía vendendo esses vouchers com um preço mais caro, só que para a pessoa que comprava era mais barato do que a estadia no hotel, né. E aí Hum. ele vendia coisa, o voucher falso, quando o cara comprava, que ligava lá pro hotel para agendar o dia, o hotel dizia: "Não, a gente não trabalha mais com esse cara não, que esse cara nunca pagou a gente". Então Eh, depois a gente descobriu que ele estava sendo procurado pela polícia de Itamaracá por vender terreno falso no ambiente. Então, tipo assim, eu estava muito massacrado de coisa ilegal, de, sei lá, pessoas maltratando outras, esse tipo de coisa. Eu Uhum. vivenciava criança apanhando, uma porrada de outras coisas. Aí eu estava muito saturado do ambiente, deprimido com essa falta de sucesso, né, porque, tipo, não adiantava você prestar um serviço bem feito, você tem que prestar um serviço bem feito e se blindar de, tipo, 100% das pessoas na época, né, pelo menos na experiência que a gente acabou tendo. Então, foi quando eu senti a necessidade que eu precisava desabafar de alguma forma, e aí eu comecei a escrever o primeiro capítulo como uma era mais um cara introspectivo, um cara introvertido que queria falar, que queria sair dessa introversão. Então era meio como que eu estava me sentindo na época. E aí depois eu acabei jogando tudo nas costas do personagem e foi se estruturando na história que é hoje, né. Mas eu acho que ele é o meu preferido, porque minha esposa, depois de um tempo, né, ela leu a história, ela meio que analisa assim, é como se os 2 personagens principais que você vai vivenciar, sou eu deprimido e eu sem a depressão, sabe. É o Hum. Então é como se fosse não sei como é que eu explico isso, né, mas foi bem pessoal, assim, digamos que o jeito que eu montei a injustiça que eu queria demonstrar, né, que era a injustiça que que eu estava sentindo na época, né. Eu acho curioso que todo autor tem aquele livro que fala: "Esse aqui eu escrevi quando eu estava muito mal", e é por É, isso que ele é mais pesado. Parece que todo autor tem um desses, né. é. É curioso. Eu não sei se você chegou a ver um meme
que compara o Hayao Miyazaki do estúdio Ghibli com o Junji Ito, que é aquele autor de mangá de terror, que eles falam que o que o autor produz é o oposto da personalidade dele, que o Miyazaki escreve histórias super coloridas e alegres, e ele é um cara extremamente ranzinza, pessimista e tal, e o Junji Ito escreve um terror macabro, ele é um cara super alegre e ideias, assim. Pelo menos hoje, vendo de fora, você parece ser um cara muito tranquilo, que eu já até falo assim, o Alan é muito difícil de irritar. Eu só vi o Alan puto da vida uma vez na vida, eu acho que é É, muito difícil. Você é um cara muito zen, na minha visão, pelo menos, né? aham. Hoje, né? E é engraçado o contraste, porque você escreve alguns dos livros mais pesados do grupo, assim, talvez os mais pesados, né? Junto com a Inara, talvez, que são livros bem densos emocionalmente, né? Então eu acho engraçado esse contraste, apesar de você escrever comédia, né? A gente tem um livro Aham. de comédia aí seu que eu tô muito empolgado para sair, que é o Prometeus e Não Cumpriu-os, né? Isso mesmo. Que eu tô muito empolgado para esse lançamento aí. Mas você tem uma variedade de gêneros, você também é que nem eu, gosta de escrever um pouco de tudo, né? Você tem Uhum. algum favorito depois? Porque o Andarilho, ele é o seu filhotinho, né? O seu bebezinho. Mas fora ele, que você tem um caso mais pessoal, você tem algum que você recomenda mais para as pessoas? Cara, tem. Então, eu gosto muito do Prometheus Não Cumpriu Isso, porque ele representa o outro lado da esfera, sabe? Numa época eu estava muito deprimido e na outra eu estava muito feliz. Então, é o outro lado do drama, né? E eu ainda não publiquei ele porque estava colocando ele no edital, né? Mas agora Uhum, eu consigo publicar ele normal. E ele também traz várias coisas também pessoais, só que a parte engraçada das situações, sabe? Então, eu falei da madrasta do meu pai, por exemplo. Então, eu morei até os 18 anos, né, na casa da madrasta do meu pai, com a minha família lá, meu pai e a minha mãe, todos moravam lá dentro da casa dela. Com o tempo eles se dividiram, cada um ficou com uma parte da casa, ela dividiu, fez uma casinha lá pra eles a parte de trás, mas eu já estava fora de casa, então não aproveitei isso aí não. Então, eles tinham uma relação muito de gato e rato, sabe? Eles viviam brigando o tempo todo, só que eu consegui trazer essa briga aí como uma parte cômica da história, né. Então você vai ver que uhum, eles estão brigando o tempo todo, porque tem 2 personagens da história lá, né, que eu coloquei. O Genival é baseado no meu pai e a Jerusa, que é a sogra dele no caso, não a mãe, né. Fiz essa mudança aí na história, mas a Jerusa seria essa minha avó, né. E aí eles brigam o tempo inteiro, só que com um ambiente cômico agora, né, não mais aquele sofrimento que foi na época que eles estavam brigando por besteira em casa. uhum. Eu acho que não tem como a gente comentar todos os livros do Alan, porque ele tem 815 livros, né? Mas você acha que é porque assim, é difícil dizer por onde que a pessoa deve começar, porque vai depender muito do gosto dela, né? Mas não Uhum. existe um começo ideal para conhecer a sua obra? Não existe, tipo, esse livro aqui é onde eu recomendo que o leitor médio comece a ler o C.H. Blacksmith. Boa. Eu acho que se estivesse lançado seria a Fábrica de Verdade, mas ainda não publiquei, né, então vai ao som da trombeta. O da A Fábrica de Verdade, porque ele traz muito um conceito, ele ainda tem muito desse negócio que eu falei da galera ilegal, né, querer fazer coisas ilegais e tudo mais, mas ele traz isso de uma forma muito mais pessoal, né. Então tem o personagem principal que é o Mauro, ele ele se depara com uma notícia, ele vai no hospital, né, ele mora sozinho e tal, foi meio que, entre aspas, "abandonado" pela família. Na verdade ele foi, chutado pra fora da família, porque ninguém aguentava mais. E aí o Mauro ele vai no médico, faz os exames lá e ele descobre que ele tem câncer.
Só que aí o médico tenta explicar pra ele que tipo de câncer e tal, ele não liga, vai embora e fica com aquilo na cabeça. Tipo, ele não sabe nem se é câncer benigno, se não é, se é fácil de tratar, se não é, nem onde é. E aí ele só sai já imaginando como que ele ia transformar isso num drama, né, transformar isso numa moeda de troca. E aí ele tenta isso, mas no meio do caminho ele decide que ia começar a ia levar isso como se fosse uma coisa, a nova identidade dele, né, seria ele ter câncer. E aí um dia ele tá parado próximo a uma praia que tem lá no Recife, meio que tentando começar a fazer uma parte do drama que ele já vinha planejando, e aí chega uma pessoa, conversa com ele, demonstra que consegue curar ele, consegue ajudar ele, tudo de graça. E aí ele, pô, bateu no ponto-chave dele, né, era ele passar a perna em alguém ou ele ganhar, alguma vantagem às custas de alguém. E aí o pessoal vai e leva ele num determinado local, e ele passa por um processo, eh, médico que depois é que ele descreve mais ou menos, e, sei lá, 8 meses depois, ele abre os olhos, ele tá em pé dentro de um parque, com a bola de uma criança na mão. Ele não sabe o que que aconteceu durante os 8 meses, nem sabe que se passaram 8 meses, né, você vai entendendo depois. E aí ele descobre, que basicamente aquele procedimento que eles ofereceram pra ele era meio que uma, como é que eu posso explicar? Ele estava sendo ele meio que passou a ser usado como se fosse o recipiente de alguma outra pessoa que queria o corpo dele pra meio que viver mais jovem, sabe. Então tem toda uma pegada anticorporativismo, várias outras coisas assim que acho que esse daí seria o ideal pra começar, porque ele nem é tão pesado, mas mesmo assim demonstra toda aquela minha, como é que eu posso dizer, toda aquela minha ironia de trazer esse conceito de justiça pra a discussão, sabe. Uhum. A sinopse é muito boa, cara. Eu acho que a galera vai curtir, com certeza. E é isso. O, mas então, Alan, as pessoas, né, claro, podem, se quiserem se aprofundar sobre cada uma das obras, elas podem ir atrás do seu perfil, né? Me conta agora um pouco do seu lado de começar a vender os livros, porque a gente se conheceu dessa forma, né? Aí já aproveita e já fala como que você entrou no coletivo, como que você conheceu a galera toda, que eu acho que é uma história curiosa. E como que é para você hoje a sua relação com o público, com a venda e tal, e como que você vê o futuro disso, de tanto do lado de marketing quanto de relação com as pessoas que curtem o seu trabalho? Boa. Eu acho que em 2022, 2023, por aí, eu estava naquela necessidade urgente de fazer com que o livro fosse meu trabalho principal. E aí, mas ainda ficava naquela dúvida: "Putz, será que o que eu tenho realmente é bom ou não e tal?". Acabei achando o professor Roberto Amado, procurei ele lá no LinkedIn, conversei com ele, passei para ele, eh, Pera, desculpa te cortar, Ala. Explica quem ele é, né? vamos lá, o Roberto Amado, ele é o sobrinho do Jorge Amado. Ele é escritor, Sim, professor também, ele dá aula lá em Louisiana, eu acho que é aula de literatura em espanhol, alguma coisa assim. E eu achei ele peixe num grande. anúncio do Superprof. Só que pelo Superprof eu não conseguia contato com ele, eu cacei ele lá no LinkedIn, mandei mensagem, claro, né, sempre com aquela esperança do cara vai me responder, mas na verdade ele não, ele, de fato me respondeu mesmo, né, eu não achei que ia ser rápido, nem que ia ter um contato fácil. Só que é super gente fina, me pediu algum texto para ele dar uma analisada, eu pedi aulas para ele mesmo, e aí na primeira aula, depois que ele analisou meu texto, ele me disse assim: "Eu só não estou entendendo aqui o que que você quer de mim, sabe, eu não estou entendendo o que é que você quer de mim". E aí eu tive que, sei lá, expliquei pra ele: "Não, é que eu escrevo já tem um bom tempo, eu venho me aprimorando aí meio que no escuro, né, não tenho técnica, não tenho nada desse tipo que eu possa dizer assim: 'Ó, funcionou, é assim que funciona e tal'".
Eu queria um direcionamento, queria saber se o que eu estou escrevendo faz sentido, como que eu posso melhorar e tal. E aí ele começou pelo Prometheus Não Cumpriu, né, e aí ele falou assim, aí foi quando ele me disse: "Você já é um escritor, eu não sei o que é que eu estou fazendo aqui, mas vamos lá". Aí eu: "Caramba, gostei, gostei". E aí já mudou muito o conceito, né, porque eu estava Uhum. muito, indeciso ainda, e quando ele falou isso, minha esposa que estava do lado depois ela falou: "Chupa, eu disse, eu falei, agora você não quer me ouvir". Mas aí foi quando eu disse: "Putz, vou virar a chave". Aí eu peguei todos os arquivos que eu já tinha montado, já tinha a marca do CH Blacksmith, já tinha tudo, né. Foi só reestruturar a identidade, ajustar algumas coisas que eu já tinha pronto. Eu fiz o site e disse: "É agora". Peguei o Andarilho Clemente, a gente fez uma revisão aqui, a gente sentou aqui, ficou lendo ele, em voz alta aqui para entender, porque o professor Roberto Amado, ele tinha dito que tem uma parte dos meus diálogos que em Prometeus Não Cumpriu, né, que eu escrevia muito de um jeito que dá vontade de você ouvir em voz alta. E aí eu não tinha entendido esse conceito, né, eu acabei melhorando um pouco no Andarilho. E aí eu disse: "Putz, vou começar a vender", mas eu só tinha o livro digital ainda, só tinha o livro na Amazon, e precisava descobrir como que ia vender isso. Só que quando a gente decidiu isso, a gente estava bem próximo da Bienal de São Paulo, a última. Então a gente foi ali e fez uma camisa com QR Code que apontava para o site. A gente pegou alguns cartões de visita, algumas coisas, e a gente foi pra Bienal. Aí chegando lá na Bienal, eu conheci vários autores diferentes, várias coisas legais, só que aí eu conheci o André Bianco, que foi o cara responsável por eu não desistir quando eu tinha 18 anos. A gente fez amizade e tal, hoje ele usa meu software de escrita, que depois que você quiser falar aí. Mas é muito Sim, com legal, certeza. foi muito legal conhecer o André Bianchi e ver que ele era o cara mesmo. Conheci vários autores, fui identificando muita coisa legal lá, o pessoal escrevendo com vontade, bastante coisa legal, mas ainda tinha muita coisa, como é que eu posso explicar? Tinha muita coisa escrita que não parecia tão autoral assim, sabe? Não tô criticando a galera não, só tô querendo dizer que eu não sentia uma identificação do zero, assim, tipo, o cara teve uma vontade, teve uma experiência e baseou aquilo nisso. Alguns livros que eu estava encontrando de autores independentes pareciam muito, minha versão de tal coisa, sabe. E Era, ups. não sei se eu entendi o que você quer dizer, mas é tipo, a inspiração da pessoa é mais outros livros e outras obras do que inspirado na própria vida, né? Isso, escreveu bem, escreveu bem. E aí só que aí eu achei um standzinho que um cara super ele estava se passando por alguma dificuldade ali, aí eu vi o livro dele parecia muito, sei lá, honesto, sabe, do nada, assim, ele começou a fazer de alguma forma não inspirado em outra coisa. Eu não tinha visto ainda um livro tão, eh, a referência que ele tinha usado, por exemplo, eu não conhecia. Então quando eu cheguei lá, Uhum, era o Bruno Rodrigues, estava no stand do Bruno Rodrigues, ele não tinha o livro físico para vender, porque uma gráfica tinha sacaneado ele, e aí ele me uhum, deu o marca-página, e eu tive que prometi a ele que quando chegasse em casa, porque a internet da Bienal estava com problema, eu ia comprar o livro digital dele. E porque eu achei o livro muito original, sabe. E aí lá na hora ele uhum. falou: "Ah, foi minha namorada que fez a arte", peguei até o contato dela pra ela fazer umas artes pra mim, porque tinha muito uma conexãozinha, sabe, de que eles estavam fazendo uma coisa de fato deles, sabe. Aí eu Uhum. fiquei Tinha amor encantado no com aquilo lá. negócio, né? Oi? Tinha amor no, na arte ali, né? Isso. Muito ali é aquilo que eu senti do muito autoral, sabe. É que nem os seus livros, Hum, é muito difícil de um cara encontrar algo parecido, sabe. Acho que uhum, impossível na verdade, mas vamos fingir que é só difícil. E aí eu voltei pra casa, né, esqueci, como normal, é um costume normal meu. Aí passei um tempo, eu pensei: "Putz, o livro do Bruno", aí eu fui lá, procurei o marca-página, achei, fui lá no Kindle, comprei o livro do Bruno.
E aí, depois de um tempo, ele estava anunciando o livro físico no Instagram. Aí eu perguntei quanto que era, como que eu fazia para pegar, ele pediu para me entregar ali numa estação de metrô da Penha, acho que foi na linha vermelha mesmo, na Penha. Eu fui até ele, peguei o livro, só que eu levei já agora os meus livros físicos. Eu já estava fazendo o livro de bolso quando eu vi que ele estava anunciando o livro físico. E aí eu levei para ele o primeiro, né, que eu só tinha o primeiro na época, e ele ficou super contente e tal. E disse: "Ó, vou passar uns 3, 4 dias aqui pra ler, porque eu tenho outros na fila". Eu disse: "Beleza". Aí depois ele mandou uma mensagem: "Ó, eu estava lendo aqui enquanto eu chegava em casa, no metrô, tô gostando bastante, não sei o que lá". E aí eu fui criando essa amizade aí, ele me convidou pra participar de um grupo de um amigo dele, que era o Né, Rodrigo sim. Araújo. Tinha acabado de conhecer, já tinha convidado ele pra ir pra Curitiba. Que história Curitiba. maluca. Eu disse: "Então vamos embora". Aí a gente foi pra fazer o evento lá em Curitiba, completamente todo mundo já se conhecia, né, entre aspas, Eu acho que só você era conhecia. vocês dois eram os únicos que não conheciam quase ninguém, né? Porque você conhecia o Bruno e o Bruno me conhecia, de resto eu conhecia todo mundo, você não conhecia mais ninguém, né? E foi isso, aí quando eu fui lá no evento de Curitiba, aí o conceito mudou, né. Eu aprendi sobre, quais que faziam mais sentido, porque lá no de Curitiba, antes disso eu já estava vendendo online, né. Eu estava fazendo Uhum, divulgação, estava tentando entender como que era o universo aí do pessoal do Instagram e tal, porque antes de decidir vender livro antes da Bienal, eu não tinha Instagram ainda. Eu não tinha nem pessoal, nem aham. nada. Então eu passei a ter por conta dos livros, e aí eu fui conhecendo pessoal que divulgava livro, fui caindo na conversa de algumas pessoas. "Eu vou ler seu livro aqui, se você me der X", Sim, teve esses sim. negócios aí e tal. Mas aí eu encontrei leitores super bacanas também, gente legal, gente que estava comprando de verdade porque queria ler o negócio, e foi muito bacana isso, né. Mas só depois do evento com o Bruno e o Rodrigo, você, né, que fez sentido a venda do livro físico. Eu já estava, bolando a estrutura, tinha montado o primeiro conceito do box, né, aquela caixinha que eu vendi os 2 livros juntos, e eu pensei: "Pô, Uhum. se eu colocar ele numa caixinha, o pessoal vai levar de 2 em 2". E aí foi o que aconteceu, né. Você nunca tinha ido em uma feira como expositor antes, né? De Não, livro. eu tinha ido eu fui depois, eu achei que eu tinha ido antes, mas na verdade foi depois do de Curitiba, num evento da universidade lá aqui de Guarulhos. Uhum. Foi super legal também, mas só depois desse evento de Curitiba mesmo. E aí, a partir disso, a gente começou a ir em um monte de coisa, né? Aos poucos eu fui aprendendo como a encontrar os organizadores e tal, e a gente, de um ano e meio para cá, foi em tudo que é lugar, já viajamos por todas as pontas do estado de São Paulo, algumas Pois é. furadas, outros bons achados, né? Eu tive que aprender a lidar com vários problemas também quanto à questão da produção do livro, porque quando a gente estava indo para muitos eventos, a gente ia primeiro fim de semana. Aí eu tinha livro, porque tive tempo para fazer, aí no segundo fim de semana como é que eu faria livro durante a semana com o tempo suficiente Uhum. para vender no segundo fim de semana, né. Então, eu tive que aprender a montar o esquema de produção para que ele ficasse confortável para isso, e rápido, né. Então eu fui apanhando, impressora quebrou, uma porrada dessas coisas, só que agora com algumas decisões aí de design, eles estão funcionando bem melhor e eu consigo fazer rápido. E você acha que a sua relação, assim, claro que você melhorou apresentando os livros, com certeza, porque a gente vai praticando isso, né? Mas você acha que a sua relação com o público mudou de alguma forma, assim? Porque antes você até tinha um público que era mais nada contra quem compra os livros direto pelo site, pelo Instagram é legal, a pessoa conhecer a gente por aí, né? Mas tem uma proximidade maior quando você conversa com a pessoa, né?
E é muito legal quando você vê no olhar da pessoa que ela tá curtindo a ideia do livro e você. Acho que eu falei isso esses dias também, né? Tipo, algumas vendas você fala, esse aí vai ler. Com certeza esse vai ler, porque ele É, tá apaixonado pela ideia do livro. Mudou um pouco a sua percepção com o público, o quanto que as pessoas gostam e estão dispostas a ler e tal, depois que você foi nos eventos? mudou bastante. Na verdade, a minha cara de eu saio dos eventos, eu chego em casa com aquela cara de o cara recém-apaixonado, sabe. E minha Sim. esposa comenta toda vez: eu queria ver essa cara aí". Porque enquanto eu tô trabalhando nos projetos normais, assim, de empresa, trabalhando para outras empresas, fazendo desenvolvimento de software, eu tô trabalhando, tô gostando, faz sentido, sabe. E aí, quando eu Uhum, vou para um evento para vender livro, aí, parece que é o meu nirvana, sabe, o lugarzinho que faz sentido para o uhum, auge do meu trabalho, sabe. E aí, conversando com o pessoal, dá pra ver que eles gostam do livro. Inclusive, nesse último evento que a gente foi, eh acho que dos 2 últimos eventos que a gente foi, eu sempre recebi mensagem no dia seguinte das pessoas uhum. que ou já leram ou começaram a ler. Aí hoje mesmo recebi É, uma menina que comprou no evento passado, e aí ela disse que leu, mas ela fez um suspense e disse que só ia me contar quando ela fosse publicar um vídeo sobre. E aí eu tipo: "Putz, que legal. começou a vingança", sabe. Eu acho que é assim, a gente tá mais otimista porque você tá. Curiosamente, eu lembro que quando a gente gravou a entrevista com o Bruno, coitado, ele tinha acabado de sair de uma sequência de eventos ruins. Que acontece Uhum. também, né? Tem dia que a gente vai em Sim, evento e é sim. uma porcaria. E aí ele tava meio desanimado naquele dia. A gente tá agora no contrário, a gente tá numa sequência de eventos excelentes, né, Alan? Exatamente. Tanto nós dois quanto o Bruno. O Bruno recentemente marcou a história aí, ele foi no Anime Friends e vendeu 100 exemplares. Então Sim. a galera tá vendendo muito. E a gente tá em julho, que é a época dos Matsuris, né? Aqui em São Paulo tem muito evento de cultura japonesa. E por algum motivo a gente vende bastante nesses eventos. Então a gente está numa fase muito boa. No último mesmo que a gente foi, em Suzano, apesar de ter o jogo do Brasil, que o Brasil perdeu, se classificou na Copa, foi excelente. A gente sentiu muito esse amor vindo do público, né? Sim, sim. E eu acho que é isso que motiva, né, porque o livro a continuação do Andarilho, por exemplo, eu tinha começado a escrever em 2017, quase um ano depois de ter terminado o primeiro. E aí eu tinha anotações, tinha vários capítulos escritos, tinha várias coisas, e pausei, porque por vários problemas da vida e tal. Só que aí, quando o pessoal começou a ler o Andarilho, o primeiro, eles começaram a trazer os feedbacks, né, trazer as histórias e tal. Quase que 100% das vezes tinha gente pedindo o segundo. "Preciso terminar a Uhum. história, preciso terminar a história". Aí foi o que me motivou a continuar, né. Então é sempre bom manter isso. Eu gosto muito do fato de que a gente está colecionando histórias de evento, assim, sabe? Eu tenho um arquivo com todas as fotos em ordem cronológica dos eventos que a gente vai, com as datas e tal. E cada evento tem acontecimento diferente, assim, sabe? Ou alguém quebra alguma coisa que deixa cair, ou, pô, já teve coisa chata que aconteceu, você já perdeu o celular em um evento, ou já aconteceu muita coisa boa, muita coisa ruim. Uhum. Você tem um evento favorito que você foi e algum que você mais detestou? Acho que o que eu mais detestei, acho que foi o boa pergunta. Acho que apesar no Kenko Festival eu perdi o celular, né, foi furtado, mas ainda assim não foi ruim o suficiente. Eu acho que teve um evento, se eu não Caramba. me engano, que foi em algum shopping, não sei se foi de Santo André, teve algum, que tipo, o público não parecia ser o meu público em momento nenhum, sabe. Parecia que eles nunca iriam Hum, nem olhar para os livros, sabe.
Acho que foi Eu um acho que desses era aí. aquele que a gente tava com o nosso amigo Dylan também, né? Isso, Foi eu acho que esse? foi esse aí, eu acho que foi esse, sim. Tava bem estranho, assim, o público parecia não ter interesse nenhum, sabe? É que acho que era o público bem mais jovem, né, Alan? E os seus livros são um pouco mais adultos. É, exatamente. Provavelmente sim. E em compensação, o evento que você mais curtiu foi qual? Não precisa ser necessariamente o que você mais vendeu, pode ser, mas o evento que você mais gostou. Eu tô na dúvida porque o evento que a gente foi agora em Suzano, teve uma coisa diferente, né? Que foram 4 pessoas, foram 2 pessoas que uma pessoa que me mandou mensagem depois do evento, pelo Instagram, aí teve uma Hum, menina que você viu lá que ficou chorando na porta do evento por Foi, conta foi. do livro do livro de romance. E teve mais 2 pessoas depois que você não tava, que foi depois que você foi embora no domingo. Teve uma moça e teve uma outra, não sei se você estava no banheiro, alguma coisa assim, e elas se emocionaram também por conta do conceito do livro da minha esposa. Então, Ah, sim. acho que pela conexão que rolou ali do impacto do livro para essas pessoas, né? Eu acho que talvez isso tenha algum valor maior, né? Talvez esse tenha sido o melhor. Eu acho curioso também que de nós três que estamos em evento o tempo todo, eu noto uma diferença no público. O público muitas vezes é a mesma pessoa, porque às vezes a pessoa compra um livro de cada autor também, Uhum, mas eu comecei a reparar que quando filtra aqueles que viraram seguidores mesmo, que curtiram muito o nosso trabalho, cada um tem um público. Tipo, o Bruno geralmente são meninas que ficam muito fã dele e que tipo, ficam muito aficionadas pelos personagens dele. uhum, Eu tenho um público que é um público um pouquinho mais velho, que geralmente é aquele nerd esquisito, que eu acho engraçado isso, porque os meus livros têm muita coisa de nerd esquisito, e eu acho que eu chamo muita atenção desse cara. Falando não só o cara que vai comprar o livro, mas o que vira fã mesmo, que leu e gosta. E você, eu acho que tem muito uma coisa de tocar a pessoa num nível dos traumas mesmo da pessoa. Tipo, eu vejo muito esse negócio da pessoa chorar falando do seu livro, sabe? É um evento que já aconteceu também uma vez no Festival dos Imigrantes, em Jacareí, que vai rolar a próxima edição agora, né? Mas a gente foi ano uhum. passado. De uma moça que começou a se abrir para você, a de falar intimidades assim Isso, isso. que parece que Foi. você tem esse negócio, não sei porquê, mas das pessoas se sentem confortáveis de falar as coisas com você, né? Então parece que cada um tem uma É, habilidade diferente. isso aí eu acho que é uma habilidade psíquica que eu tenho aí desde a adolescência. O pessoal, sei lá, velho, muito louco. Mas eles tinham esse negócio de chegar perto e já começar a falar sobre a vida, sabe? Uhum, Até antes mesmo da questão dos livros. interessante. Aconteceu várias coisas interessantes. Principalmente quando eu ficava pegando muito ônibus, sentado lá na parada de ônibus, sempre chegava alguém que começava assim, o dia tá frio hoje, né? Ou então, o dia tá quente hoje, né? Aí quando começava com essas frasinhas, eu já entendia que já vinha uma história bem longa pela frente. Aí já olhava e já perguntava: "Bom dia, tá tudo bem? Tudo bem". Aí começava a contar a história, o que aconteceu, não sei o que lá. Não, mas isso eu tenho também, cara, porque a gente viaja muito para evento, né? E eu sempre comento, eu comentei com a Ju outro dia disso daí, que toda vez que eu pego um Uber, eu fico sabendo sobre a história de vida do Uber. E quase sempre que eu pego um ônibus longo, de muitas horas, e senta alguém do meu lado, eu não preciso começar uma conversa, mas em algum momento a pessoa vai começar a conversar comigo e eu vou saber toda a história da família dela e todos os traumas e tudo, Aham. porque as pessoas têm esse negócio também de contar a história, assim, eu acho curioso. Acho que o universo sabe que a gente produz histórias e a gente precisa absorver algumas
pra continuar escrevendo. Então ele joga na nossa cara, assim, história, história, história. Exatamente. Não tô reclamando não, tá? Pode continuar aí. Tem É, sim, bastante é bom, é material. material. A gente a gente vive em pesquisa de campo, né? Sim. E para terminar, Alan, me fala aí quais que são os seus planos futuros, tanto de escrita, de publicação, quanto de outros projetos. E aí, essa é a deixa para você falar do seu outro projeto, né, de o Momo. Uhum. E aí outras, não sei, né, se você vai querer falar sobre coisas que não estão no papel ainda, mas fica à vontade. O que que podemos esperar no futuro de CH Blacksmith? Então vamos lá. Enquanto eu montava essa loucura de fazer livro em casa, eu também fazia um software de escrita criativa, que é justamente o ambiente que eu idealizava como o lugar perfeito para escrever o meu livro. Que assim, desde o início, o meu objetivo sempre foi ter independência financeira suficiente para que eu conseguisse viver escrevendo. Dependendo se. Não interessava se o livro fosse a minha fonte de renda ou se outra coisa fosse minha fonte de renda, mas que eu pudesse sentar na segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira para escrever. Sabe? Eu sempre tive essa vontade de transformar a escrita no meu horário de trabalho, porque como é o momento em que eu fico mais contente trabalhando, né? Se eu trabalhar com outra coisa, fica incompatível com a vida. Então eu montei sempre uma ideia de fazer com que isso funcionasse, mas nunca de uma forma muito de corporativismo, sabe? Nunca de uma forma muito eu quero fazer com que as minhas coisas façam sucesso assim para que eu consiga ficar rico e esse tipo de coisa. Era mais sempre uma questão do tipo, cara, eu preciso de um lugar para escrever que faça sentido, que contenha todos os aplicativos que eu preciso no mesmo lugar, que não seja aquela bagunça gigantesca de templates e tudo mais que é o Notion, por exemplo, e que faça com que eu consiga sentar num dia para escrever. Eu vou terminar o meu livro. Quando eu terminar o meu livro, eu quero apertar um botão e gerar o meu arquivo diagramado para a Amazon, por exemplo. E no futuro, quando eu sentar, eu quero apertar dois botões, né? Que eu vou escolher qual que foi o modelo que eu fiz da minha diagramação anterior. E eu quero clicar nesse botão e ele vai exportar essa minha diagramação já pronta para o livro físico também. Então eu quero ter essa facilidade real de que, como eu costumo fazer muita coisa sozinho, assim, eu invento de meter a mão para construir muita coisa. Então eu preciso ter essas facilidades assim que economizem o meu tempo. E o Momo ele surgiu com essa ideia, principalmente um ambiente bonito e confortável para que eu realmente conseguisse escrever com mais facilidade, assim, com incentivo, sabe? Eu queria ter um lugar que eu conseguisse construir minhas tarefas e que ele ficasse me avisando sobre as coisas que eu tenho que fazer, sem eu ter que ficar tendo que inventar quais tarefas eu vou trabalhar ou criar modelos específicos, gigantescos. Eu queria um lugar que já tivesse tudo isso pronto e só fosse clicando ok, 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 beleza. E se em algum momento eu precisasse criar uma coisa nova, eu crio lá, salvo e na próxima eu não preciso mais, entendeu? Então, eu fui construindo ele baseado nessa ideia, porque eu testei todas as ferramentas que existem aí disponíveis para escrita. Todas elas têm sempre um foco específico. Acho que, de fato, ajudam a escrever livro. Não são suficientes, porque elas te ajudam a escrever livro, mas elas não te ajudam a gerenciar o teu projeto. Então, o teu livro ele não é orientado ao conceito do projeto. Então, por conta disso, você é obrigado a ir para o papel para anotar coisa, você fica desconectado com data de entrega e esse tipo de coisa. E se a gente está escrevendo numa situação, no momento em que a gente tem que lidar com outros tipos de trabalho, ao mesmo tempo em que a escrita, esse tipo de separação aqui é o que quebra, é o que faz com que a gente não tenha um dia bom, um dia de escrita bom e faz com que a gente perca, né, o fio da meada lá durante o processo. E aí
Eu fui construindo, fui estudando várias coisas para fazer com que isso funcionasse. Levei um bom tempo mesmo trabalhando em várias empresas diferentes, construindo gerenciadores de projeto, gerenciadores de arquivos em rede, arquivo local, uma porrada de outras coisas que eu fui procurando empresas que tivessem esses trabalhos que eu pudesse aprender nessas áreas. E depois eu fui só juntando todos os conhecimentos, eu fui ajustando e melhorando dentro do Momo, né? Então montei toda a identidade visual, tudo que eu precisava e fui criando ele aos poucos. Acho que só metade do ano passado ele ficou bom o suficiente que eu pude escrever nele. E aí, enquanto eu escrevia, aí ele deu um avanço bem significativo, porque agora que eu estava escrevendo nele, né, que eu fiz a maior parte burocrática, difícil, banco de dados e tudo mais, então eu conseguia melhorar isso, né? Eh, então, a ideia para tudo, no geral, é assim: o Momo, ele vai ser o foco principal, né, que é a ferramenta central de tudo, da construção do livro. Só que eu quero ter uma comunidade que seja de fato de incentivo à literatura nacional. Mas como é que é esse tipo de incentivo, né? Eu quero fazer com que o autor nacional vire regra, sabe? Mas eu quero que ele vire regra, assim, num conceito muito natural, sabe? Eu quero fazer com que o pessoal consiga ter a noção de que há uma comunidade ou há ferramentas ou coisas que façam com que aquele livro lá chegue numa qualidade legal. E aí, aos poucos, fazer com que o pessoal vá aderindo melhor à literatura nacional, né. E aí essa comunidade, quando eu falo comunidade, na verdade consiste em um aplicativo mesmo web, que é um ambiente em que o pessoal vai conseguir, dar foco ao autor nacional, como se ele fosse uma coisa realmente importante e não mais, distante, né, ou quando ele é muito próximo, eu preciso demonstrar de forma de design mesmo, que ele é importante mesmo estando próximo de você, Chamar e de fazer rede social é justo, Alan? chamar de rede social é justo em certa medida, porque eu não quero que a comunidade tenha uma comunicação direta, sabe, não vai ser um lugar que você pode opinar sobre coisas, sabe. Hum, Vai ser um lugar que você certo. vai trocar informações e, eh trocar serviços manuais e trocar coisas com os leitores e tal, porque a gente vai separar, né, essa comunidade de escrita da comunidade que entregaria, tipo, o marketplace como a Amazon faz com o livro digital, e consequentemente depois com o livro físico. Mas eu quero montar toda essa estrutura para fazer com que os incentivos vão acontecendo assim, todo autor que escreve no Momo, por exemplo, ele automaticamente já vai ter um portfólio dentro dessas ferramentas, e esse portfólio ele vai ser um ambiente que vai fazer com que ele consiga se divulgar. Então, esse ambiente tem que fazer com que a escrita dele no Momo se transforme nas postagens em que ele vai precisar usar lá no Instagram, por exemplo. Enquanto ele está escrevendo, ele consegue agora sim manter um ambiente de pré-venda antes de publicar o livro, por exemplo, porque o Momo ele vai estar gerando esse conteúdo para o cara. Então, ele tem que ser um facilitador de fato, para fazer com que a escrita seja de fato o foco principal. Eu quero que o cara consiga sentar, escrever como foco principal e o resto quem vai resolver são detalhes em que a ferramenta vai te entregar, você só vai redirecionar para os lugares certos, né. E é isso, aí depois, mais um pouquinho mais para o futuro, eu quero fazer um clube de assinatura, em que, vão acontecer sorteios, é uma forma bem mais justa de encontrar os autores nacionais, para fazer com que todo mundo consiga participar, do clube de literatura, né, mas clube de assinatura nacional de livro físico. Então todo livro físico que a gente todo autor que a gente conseguir selecionar, a gente vai produzir o livro físico e fazer com que aquele custo lá do livro seja direcionado para o autor, sabe, o custo não, na verdade o lucro, né, o custo fica, implícito no pagamento da assinatura de quem está assinando o clube de assinatura. E aí o lucro desse negócio vai diretamente para o autor,
sem que a gente tenha que pegar nada, fazer nenhuma ponte, a gente só vai custear mesmo a impressão do livro por assinatura. Mas para fazer com que o incentivo à literatura seja muito direto, sabe? Eu quero que cada livro, por exemplo, desse ambiente, ao final, se vocês forem ver meus livros também, sempre tem uma poesia, um poema. Então a ideia é que, além dos autores que são autores de romance e novela e tudo mais, a gente vai fazer com que os autores de poesia e de poema também entrem dentro dessa jogada, também recebendo valores baseados no, no texto que a gente vai publicar por livro, né? Então a ideia é fazer uma conexão entre os autores, né? O autor da novela, o autor da poesia. E com isso a gente vai tentar fazer, né, com que o Brasil em si enxergue o autor nacional de fato como uma coisa importante e imponente aí como deve ser. Show. Bom, então é isso, né, gente? O Alan, um homem de 1000 projetos ao mesmo tempo. Tem mais alguma coisa, Alan, que você gostaria de falar pro público? Pode ser sobre os livros, sobre qualquer outra coisa, que esse aí é o seu momento. E se a pessoa tiver interesse em qualquer um dos projetos, como que ela pode encontrar também? Tanto os livros quanto as outras coisas. Então vamos lá. Duas coisinhas muito legais. Divulgar o Literachou é uma coisa, já é uma ajuda muito grande que vocês estão fazendo para os leitores e para os autores, né? Porque a gente tem um grupo de autores que tem um conceito muito verdadeiro sobre o que é escrita, sabe? Não existe problemas de ego dentro desse grupo, é tudo uma questão muito natural, sabe? Então, a divulgação de grupos assim mais reais, sabe? Sem pretensões obscuras é muito importante. E quem quiser, por exemplo, ajudar o projeto aí da comunidade, esse tipo de coisa, é só ir lá testar o Momo, dar uma olhada, ver se faz sentido e se vocês adquirirem, cada licença vai estar ajudando a construção desse novo projeto aí de comunidade. E é isso. Se for precisar comprar os livros, é só entrar no site lá, é livros.chblacksmith.com.br. Beleza, então. Valeu, então, Alan, pela entrevista. Muito obrigado a todo mundo que está ouvindo aí. E ficamos no aguardo aí para o próximo entrevistado Literachu. Beleza, então? Muito obrigado. Boa noite, pessoal.